Coloca aí, autonomia na definição dos recursos necessários. Você sabe que quem elabora o orçamento é a própria instituição e depois é que outra vai autorizar, mas ela mesma estabelece o seu orçamento. Concorda? Bom, se eu dou mais autonomia, o que é que ele adquire? Responsabilidade. E como é que eu cobro essa responsabilidade do indivíduo? Contrato de gestão. Contrato de gestão. No direito administrativo você aprende a parte jurídica do contrato de gestão. Aqui eu preciso que você saiba que a maneira de cobrar do gestor os resultados prometidos é o contrato de gestão. Então coloca aqui, cobrança disso, contrato de gestão. Perguntinha? Tranquilo? Vamos continuar. Tem 3 coisinhas que a gente ainda precisa ver. Setores do aparelho do Estado, governança, governabilidade, a accountability e a evolução da administração gerencial, tá? Então vamos aqui. Setores do aparelho do Estado. Quero lembrar que a reforma burocrática e reforma gerencial são reformas do Estado. E reforma do Estado é mais abrangente que a reforma do aparelho do Estado. A reforma do Estado inclui a reforma do aparelho do Estado, que é a reforma da máquina pública, da gestão, mais a parte legal, constitucional. Por isso que foram feitas inúmeras alterações. Quando eu conheci a Lidiane, quando ela soube que eu dava aula de administração gerencial, ela disse, eu tenho uma abuso de administração gerencial. Porque fica mudando tudo quanto é lei. Fica mudando tudo. Aí eu fui conversar com ela, porque ela falava mal da administração gerencial em sala de aula. Aí eu fui conversar com ela, aí hoje em dia já é diferente. Ela inclusive teve que assistir algumas aulas, e eu vou assistir algumas aulas dela, para que a gente não pudesse levar para o lado pessoal. Mas é porque a administração gerencial tem uma reforma legal. Ficou claro? A reforma do aparelho do Estado, mais a parte legal. Por isso que ela fez uma bagunça, digamos, de acordo com a minha amiga, no aspecto jurídico. Tá claro? Bom, continuando. São 4 setores do aparelho do Estado, tá? Nós vamos ter aqui o núcleo estratégico, as atividades exclusivas, serviços não exclusivos, e produção de bens e serviços para o mercado. Então vejamos aqui, olha só. Núcleo estratégico. Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. No direito você aprende quais são as funções típicas e atípicas de cada um e quais são as suas competências. Aqui eu só preciso que você saiba que ele vai ser responsável de uma maneira geral por elaborar as políticas públicas e cobrar o seu cumprimento. O setor das atividades exclusivas são aquelas atividades que só podem ser exercidas pelo Estado, como diplomacia, segurança pública, previdência social básica, que inclusive mudaram de nome nos últimos 2 dias.
Agora se chama Isto Nunca Será Seu. O povo tem a criatividade, né, povo? Se o povo usasse essa criatividade para outra coisa. Então, ó, Previdência Social Básica, emissão de documentos. Aqui a gente ainda vai ter a emissão do papel moeda, que estão votando para que seja feito por empresas estrangeiras nos últimos 3 dias. Tu tem noção como esse povo está fazendo porcaria? Uma coisa que é uma atividade exclusiva do Estado. Tem noção? Bom, serviços não exclusivos são aqueles que não são oferecidos, não precisa ser oferecido diretamente pelo Estado. Até pode, mas não precisa, tá? São atividades sociais de direitos humanos, como saúde, educação, pesquisa, cultura. Não precisam ser exercidos diretamente pelo Estado. Podem, mas não precisam. Mas como são atividades sociais de direitos humanos, o governo precisa subsidiar, bancar e precisa fiscalizar. Quem é que iria bancar uma pesquisa contra a AIDS, contra Alzheimer? Quem é? Eu, você? Não. Existem doenças raras que existem pouquíssimas pesquisas, né? Por quê? Simples. Quem é que vai bancar? Se é uma doença rara, não vale a pena fazer um remédio. Porque eu, como empresa privada, vou investir milhões para vender 3, 4 em uma cidade? Não, não dá. Não dá, não é lucrativo, não dá para investir. Qual é o retorno? Então é óbvio que a instituição privada não vai investir. Aí quem é que vai ter que investir? O governo. Ficou claro como é que funciona? Então, essas atividades, elas podem passar por um processo que o governo deixa que outros executem, mas ele vai subsidiar e fiscalizar. Alguém lembra do nome? Publicização. Estas atividades passam pelo processo de publicização, que não tem nada a ver com publicidade. Anote aí o que é a publicização. Anote aí. É o processo... Publicização. É o processo de descentralização dos serviços públicos que não precisam ser oferecidos diretamente pelo Estado. Mas sim subsidiados e fiscalizados por ele. É o processo de descentralização dos serviços públicos que não precisam ser oferecidos diretamente pelo Estado, mas sim subsidiados e fiscalizados por ele. Giovana, a privatização passa a execução da titularidade, passa tudo para Mas é aqui. Eu não vou privatizar uma atividade social. Eu privatizo uma atividade econômica. Tá? Ficou claro até aí? Bom. E a produção de bens e serviços para o mercado? Mesmo com o microfone eu grito, né, povo? Eu, hein? Por isso que eu tô rouca. E Mas sim, subsidiar e fiscalizar. E a produção de bens e serviços para o mercado? São atividades econômicas. De direitos básicos. Cuidado que é muito comum misturarem, tá? De direitos básicos. Como energia, transporte, que o governo não precisaria subsidiar, a não ser que você seja amigo de um governador e ele banca para você a frota, tá certo? Transporte, telefonia. O governo não precisa subsidiar porque é uma atividade econômica. Mas é uma atividade de direito básico, então o governo vai precisar o quê? Fiscalizar. Estas atividades aqui passam pelo processo de privatização.
Ficou claro? Eu preciso que vocês saibam quais são as principais formas de administração pública existentes em cada uma. No núcleo estratégico, eu vou ter um misto de burocracia e gerencial. Porque a burocracia não tem um caráter racional legal. E eu queria que vocês colocassem aí que a burocracia tem efetividade nas decisões. Quando cai em prova, o povo marca falso. Vou explicar. Coloca aí, efetividade nas decisões. Você concorda que a nossa Constituição é linda? Olha como o Brasil é bonito na hora de tomar uma decisão. Ah, vamos oferecer esses direitos, estas garantias fundamentais. Qual é a defesa do consumidor? Apesar que não seja de fácil leitura, mas quem já estudou sabe que ele ajuda muito o consumidor, certo? Lei de responsabilidade fiscal. Então você vai ter leis, tudo bem. Quem é da área vai dizer, mas que existe erro aqui, existe erro acolá, é claro, certo? Mas o que a gente está querendo dizer é que nas decisões a burocracia ela é boa, ela é ruim na execução, tá? Como ela tem esse caráter racional, o legal é tomar as decisões racionalmente, de acordo com as leis, regras. Então ela tem efetividade nas decisões. Então eu preciso no núcleo estratégico, como ele vai elaborar essas políticas públicas e cobrar o cumprimento, eu preciso que ele tenha principalmente a burocracia. Mas eu preciso que também na hora de elaborar e cobrar, ele tenha a flexibilidade da administração gerencial. Então eu vou precisar da administração gerencial. Mas eu preciso principalmente da burocracia. O resto é moleza gerencial. Se você errar essa questão, não tem como. Só o núcleo estratégico precisa de um misto, o resto precisa de gerencial. Tá claro até aí? Tem questões que dizem assim, a administração gerencial pode ser chamada de Estado mínimo, pode não. Tem gente que defende o Estado mínimo no Brasil. Ele não sabe nem o que é Estado mínimo. Estado mínimo seria o Brasil ficar só aqui, o governo ficar só aqui. Você acha que tem condições do governo ficar só aqui e o resto deixar para a instituição privada? Sem condições. Então a administração gerencial não é Estado mínimo, é confundida com ele, questão de prova. Porque tanto o Estado mínimo como a administração gerencial foram estratégias utilizadas por países para tentar salvá-lo de crise. Então eu posso confundir. Mas a administração gerencial não é Estado mínimo. A administração gerencial não reduz ao mínimo. A administração gerencial reduz ao necessário. É diferente. Aquilo que eu não sou competente, eu vou deixar que você faça. Mas se for uma atividade social, eu vou pagar para você fazer. E vou ficar de olho. Se for uma atividade econômica, eu vou deixar que você faça, mas eu vou te fiscalizar. Isso não é reduzir ao mínimo. Isso é reduzir ao necessário. Tá? Isso significa que a administração gerencial defende a ideia de estruturas horizontalizadas, diminuindo os níveis organizacionais e reduzindo a sua interferência. Mas reduzindo a sua interferência ao necessário, não ao mínimo. Ficou claro? Perguntinha? O concurso público ele foi instituído pelo DASP em 1938, certo? Em 1938, para tentar eliminar a corrupção e o nepotismo, o DASP adotou 4 estratégias em relação a recursos humanos. Instituiu o concurso público. Já não foi com a Constituição? Não, pessoal. A Constituição tornou obrigatório. São duas coisas diferentes. Ele foi instituído em 38, então o DASP instituiu o concurso público, deu a estabilidade aos servidores públicos, porque se supõe que com a estabilidade eu vou resistir mais a pressões de chefes, tá? Porque se eu tenho estabilidade e um chefe manda eu fazer uma coisa errada, eu não faço. Eu trabalhei 8 anos no serviço público, certo? Pedi exoneração porque eu acho que dá para notar que não dá comigo, certo? E muitas vezes tem chefes que mandam você fazer errado e você não faz. Porque ele não pode te demitir. Eu não vou fazer. Por quê? Porque não. Não vou fazer. Ele não pode te demitir por causa disso. Tá certo? Então, a estabilidade é dado instituição do treinamento e elaboração do plano de cargos e carreira. Tá claro? Povo, a minha carteira de trabalho tá em branco. Porque eu me tornei servidora aos 18. E fui trabalhar no Itamaraty. E fui trabalhar no exterior. Quando você trabalha no exterior, é facultativo a contribuição do INSS.
Tu acha que eu paguei INSS? Se a lei diz que é facultativa, eu não paguei. Quando eu pedi exoneração, eu vim para cá e me tornei autônoma. Eu comecei a contribuir há uns 5 anos. Quando é que eu vou me aposentar? Aos 8, peraí. É 78, mais ou menos. 79 por aí. Tu tem noção? Yeah! Não, eu tenho outras. Eu tenho que ter plano B, C, D e E. Porque pelo INSS não vai mais não. Significa que eu vou parar de contribuir. Simples assim. Simples assim, não vale a pena? Ficou claro, povo? Perguntinha? Vamos para as questões do inferno, governança, governabilidade? Eu nunca vi 2 conceitos que as organizadoras conseguem fazer tanta confusão. Pessoal, tem uma questão da FUMARC de 2012 que eu li a bicha e não consegui diferenciar. E olha que esse conceito já está enraizado na minha cabeça há anos. Mas as organizadoras conseguem complicar uma coisa que é simples. Por exemplo, um quadrinho da Mafalda, você viu essa questão do quadrinho da Mafalda falando de coligações políticas? Aquilo ali está na cara que é governabilidade, o cara diz governança. Mas eu vou te explicar por quê. Mas podem ser as duas. Por que o quadrinho da Mafalda é governança? Por que você acha... Esqueça se você gosta ou não gosta da Dilma. Pelo amor de Deus, o povo só sabe levar para o lado pessoal. Esqueça. Você concorda que a Dilma não conseguiu fazer porcaria nenhuma no segundo mandato dela? Por quê? Falta de coligação política. Pela falta de coligação política, ela não conseguiu administrar. Isso é falta de governança. Capiche? Mas eu entendo a governabilidade. Mas a gente vai ver agora que aí tu vai tirar a tua dúvida definitiva. Tá? Mas pode entrar com recurso. Só que é uma questão ambígua. Tá? Porque na definição de governabilidade não fala de coligação, de apoio, para ter legitimidade para governar? Ó, ontem à noite eu encontrei 2 maneiras de você não errar mais essa questão na prova. Tá? Presta atenção, presta atenção. Na maioria dos livros diz assim: governabilidade é a capacidade de governar. Ah, Giovana, agora eu já sei. Sabe não, porque muitas questões falam que capacidade de governar também está aqui. Por isso que às vezes o aluno diz assim: ah, mas isso aqui é porque não tem capacidade de governar. Leia o todo. O todo é que vai te dizer se é governança ou governabilidade. Tá certo? Então veja só. A governabilidade tem a ver com a legitimidade. Ela está relacionada com o direito. Direito de representar os interesses da sociedade. Ela está relacionada com o reconhecimento. Então vamos lá. Digamos que o Barack Obama chegue lá e dê um discurso nos Estados Unidos e diga: pessoal, eu vou dar um discurso na praça tal. Eu gostaria que vocês comparecessem. Você acha que a praça vai lotar? Você acha que a população americana se identifica e reconhece e admira quando ele passa: senhor presidente? Acontece isso? Sim. Certo. Você acha que o Temer, se disser a mesma coisa: ó, pessoal, estarei na praça, e você vai para a praça para dizer: senhor presidente? Você vai para a praça com uma caixa de ovos. Então, governabilidade Temer não tem. Não existe o reconhecimento, o direito, a legitimidade vista por parte da população que ele vai representar os interesses. Reconhecimento. Porque a aceitação é meio assim: eu posso ter votado e não aceitar, mas eu reconheço que ele é meu presidente. Tá certo? Então, governabilidade é: você tem filhos? Quando você fala alto, teu filho te respeita? Pronto, tem governabilidade. Mas você concorda que tem vezes que tem família que não tem pai que não tem governabilidade? E tem momentos que a gente não tem governabilidade. Certo? Então, governabilidade é isso. É o reconhecimento de mandar. Ah, eu vou obedecer porque ele tem o direito de mandar em mim.
Tá claro? Governança. Capacidade de governar, mas em relação a administrar. E o que é administrar? Não é planejar, organizar, dirigir e controlar os recursos. Se eu planejo, organizo, dirijo e controlo os recursos, eu vou conseguir eficiência. Eu vou conseguir efetividade. Eu vou conseguir eficácia. Temer escreveu uma carta dizendo que estava sendo difícil para ele governar. Estava sendo difícil para ele administrar. E eu vou te dizer por quê. Questão de prova. É impossível ter governança sem governabilidade. Acabei de explicar. E já foi questão de prova. É impossível. Você não vai conseguir administrar a sua casa, pedir para alguém desligar a luz, se o filho diz, o doido, vou desligar a luz não, faço o que eu quiser. Acabou-se. Então, ó, é impossível, coloque aí, é impossível ter governança sem governabilidade. A Dilma, no segundo mandato, não conseguiu fazer nada, porque ela não tinha mais governabilidade perante aqueles políticos. Tá claro? Então é impossível ter governança sem governabilidade. É possível ter governabilidade sem governança? É. Lula teve. Lula tinha governabilidade, mas não tinha governança. Fernando Henrique Cardoso teve governabilidade, mas não teve governança. Quando é que o Brasil teve governança? Nunca. Tá claro? Então, é possível ter governabilidade sem governança. Os dois conseguiram fazer isso pagando. Um pelo petrolão e o outro pelo mensalão. Como Dilma não pagou, se lascou. Isso sempre existiu. Na década de 70 e 80, isso é chamado de administração paralela. Certo? Clientelismo. Ficou claro? É impossível. É impossível, é porque assim, imagina se na minha casa ninguém reconhece o direito que eu tenho de ser a dona da casa. Aí eu tenho uma babá, tenho a moça que trabalha, eu digo, desliga a luz. Tá doida? Não faça tal coisa. Tá doida? Não vai me respeitar. Se não me respeitar, eu não vou conseguir reduzir recursos, eu não vou conseguir ser eficiente, eu não vou conseguir ser eficaz. O clientelismo é uma prática onde eu exerço a minha função mediante vinculado à proteção política e dinheiro, benefícios. Você lembra, toma lá da cá. Você lembra da votação do impeachment? Que no dia seguinte, muitos dos que votaram a favor do impeachment estavam sendo investigados? É muita hipocrisia. Então você concorda que eles... E teve aquela do dia que disse, eu sou contra a corrupção, aquela que fez assim com a bandeira, né? Aquilo dali vai para os livros de história. Então, no dia seguinte ela foi presa. Você concorda que ali teve alguma compra de alguma coisa? Eu vou te apoiar no projeto que você quer, mas em relação a isso você vai reduzir as investigações para o meu lado. Ainda bem que não aconteceu. Mas infelizmente acontece com algumas pessoas. Isso é clientelismo. Fisiologismo é o que os partidos fazem. Vamos repartir o bolo. Você fica com isso, eu fico com aquilo outro, você fica com isso, eu fico com aquilo outro. Existem 5 empresas em Fortaleza que oferecem os serviços de terceirização para as instituições públicas. E as 5 empresas são donos os políticos são os donos. Eles dividem entre eles quais são as instituições que cada um vai oferecer. E olha a votação não. Olha a votação não de quererem que as atividades fins sejam terceirizadas. Se as atividades fins forem terceirizadas, você volta para a instituição privada e eu vou servir prato na patrônia. Certo? Porque isso aqui acabou. Tá certo? Porque eles não vão querer fazer concurso em grande quantidade, porque eles dividem entre eles as empresas que vão oferecer serviços terceirizados. O terceirizado ganha pouco, o serviço público paga caro
e o dinheiro vai todo para a bolsa do político. Então reze para não ser aprovado. Você concorda que você era mais feliz antes de saber tudo isso? Então eu ficava doida quando o pessoal dizia: nos últimos 13 anos a corrupção. Porra, isso é falta de informação, isso é falta de estudo, tá aqui. E tá nos livros. Não sou eu, não. Eu nem converso mais. Esse reconhecimento que a senhora fala da governabilidade, vou dar um exemplo aí para o presidente. Esse reconhecimento ele se dá pela sociedade ou por parte da classe política? Por um todo. Por um todo. Por exemplo, a Dilma, o Luiz Carlos Bresser Pereira, na época do TCE, foi justamente na época que tinha muitas manifestações. Então eu escrevi muitos e-mails para ele me dizer como é que eu vou explicar. Porque nos livros diz assim: o Brasil carece de governança, mas não carece de governabilidade. Isso nos livros. E como eu tinha que dar aula de administração pública, eu tinha que ter um posicionamento. Eu digo o quê? Que a Dilma tem ou não tem governabilidade? Aí ele, depois de vários e-mails, ele me respondeu e disse: não, a Dilma tem. Porque a maioria da população está insatisfeita com ela, mas nem todos querem o impeachment. Tá? Então, naquela época, eu poderia dizer isso. Hoje em dia, não dá. Não tem como. Porque não é só a população. E, infelizmente, existe essa parte política ainda pelo clientelismo. Tá? Mas a maioria da população não reconhece mais. Ficou claro? Um presidente, pessoal, que precisa se esconder. Um presidente é um cara para ser admirado. É meu presidente, por mais que eu não tenha votado, por exemplo. Tá certo? Accountability. Pessoal, eu juro que eu era mais feliz. Você não tem noção, não. Pessoal, eu choro. Eu fico com raiva, eu grito, eu brigo. Tá? Mas eu nunca pensei em me candidatar a vereadora. Nunca, 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 porque eu disse que eu ia ser assassinada desde o início. Certo? Mas eu já estou começando a pensar, certo? Só para fazer barraco. Eu seria uma barraqueira de primeiro, eu ia brigar com todo mundo. Eu acho que depois de 2 meses eu ia ser assassinada. Quem? Meu marido disse que não. Você não vai não, você vai ser assassinado. Eu disse. Accountability. Accountability não tem nada a ver com contabilidade. Accountability é um processo de responsabilização do servidor público perante a sociedade. Certo? Isso está relacionado com prestação de contas. Isso está relacionado com transparência. Certo? Por que é que você sabe que o quilo da carne que a prefeitura tal paga para as crianças na escola é R$ 58,00 o quilo? Porque está lá no portal da transparência. Porque você sabe que o pé de alface das escolas públicas custa às vezes R$ 18,00. Porque está lá no portal da transparência. Por que que você sabe que o caldinho Maggi custa R$ 9,00 a unidade? Porque está lá no portal da transparência. O que acontece é que a maioria nem sabe que existe e não fiscaliza. Mas a gente fica sabendo das porcarias que surgem por causa dele. Antigamente não existia, então como não existia, a gente não ficava sabendo. A partir do momento que tudo tem que estar exposto, eu consigo exercer o controle social. Aí vem a questão. Qual é a ferramenta que ajuda no controle social? A accountability. É por causa dele que eu fico sabendo, tipo, rapaz, aqui está dizendo que a construção desse chão aqui, no portal da transparência, está dizendo que foi 500 mil. Aí você, como cidadão, começa a medir. Quanto é que pode gastar de cerâmica, de mão de obra? Não, aqui não tem 500 mil, não. Olha só como você consegue controlar. Mas por causa da transparência e por causa da prestação de contas. Se não existisse isso, você nunca ia saber. Tá? Então a accountability é uma ferramenta que ajuda no controle social. E ela foi introduzida pela administração gerencial. Por isso que eu também gosto do FHC. Professora, esse controle social é só por parte, acontece só por parte dos cidadãos ou pelas OS, aquelas outras instituições? Da sociedade como um todo. Na administração. Tá certo? Quer perguntar? Era isso.
No direito administrativo, o ideal é você perguntar para o professor de direito administrativo. Para a gente, é a sociedade como um todo. Ficou claro, então? Perguntinha? Evolução da administração gerencial. É muito fácil falar da administração gerencial em 2016. Eu quero ver em 79, quando ela surgiu na Inglaterra, com a Margaret Thatcher. Em 1981, com Ronald Reagan, nos Estados Unidos. 2016 ela é diferente. Isso significa que ela evoluiu. No início se chamava de gerencialismo puro. Depois passou a se chamar de consumerismo. E depois de PSO. Quando a gerencial foi implementada na Inglaterra, lembre que a gente vai ter uma crise mundial, né? Então a administração gerencial queria eficiência. Ela queria reduzir custos. Inclusive o gerencialismo puro é chamado de neo-taylorismo. Eu acho covardia, porque Taylor, só quem estudou as teorias administrativas, TGA, sabe quem é. Taylor foi um dos primeiros estudiosos da administração que procurava eficiência e aumentar a produtividade. Ele não se preocupava pelas pessoas, pela gestão, ele se preocupava só em eficiência, produtividade. Por isso que a administração, o gerencialismo puro é chamado disso. Porque se preocupava pela eficiência. O problema é que na prática, eles procuravam reduzir os custos e afetava a qualidade. É tipo assim, vamos ser eficientes, vamos pegar 1 litro de leite e alimentar 20 crianças para ser eficientes, certo? Isso só nessa época, se perguntar hoje em dia, não. Hoje em dia eu tenho que ser eficiente sem afetar a qualidade, aumentando a qualidade, tá? E o indivíduo era visto apenas como um contribuinte, ou seja, um mero pagador de imposto, tá? O consumerismo foi uma corrente de pensamento que quer sim a eficiência. Só que as teorias é assim, eles respeitam o anterior e acrescentam mais. Então eu quero eficiência. Só que além de eficiência eu quero eficácia. Eu quero resultados. Eu quero qualidade. Eu quero efetividade. Eu quero que o indivíduo seja considerado um cliente. Só que eles perceberam que só isso não bastava. Isso aqui foi uma corrente de pensamento. Não chegou nem a se efetivar significativamente. Aí veio o PSO, no Brasil já veio a partir daqui. Tá? O PSO disse, eu preciso de eficiência, eu preciso de eficácia, eu preciso de efetividade, eu preciso de qualidade. Só que eu quero prestação de contas. Eu quero transparência, ou seja, a contabilidade. Eu quero equidade. Só que não é a equidade antiga. Se você olhar Fayol, quem é administrador sabe, Fayol falava de equidade, mas equidade ele falava no sentido de tratamento justo. A equidade de hoje em dia é diferente. A equidade é tratar os iguais iguais e os diferentes diferentes, que é a isonomia no direito. Tá? Então eu quero equidade e o indivíduo não vai ser só um cliente. Ora, ele vai ficar sentado, é? Não. O indivíduo vai ser um cidadão. O cidadão tem direitos, mas o cidadão também tem obrigações. E obrigações em vários sentidos. Sabe quando eu consegui o alvará da Patrone, que a Patrone existe há 1 ano e meio, que é uma empresa que eu tenho no ramo de alimentação, há 1 ano e meio. O alvará eu recebi semana passada. Só que a lei permite que com o número de protocolo eu possa funcionar. Sabe por que eu só recebi semana passada? Porque toda vez quando eu ligava pedindo o alvará, me diziam assim, não está pronto, mas se a senhora quiser agilizar, eu posso lhe encaminhar com fulano de tal. Não, eu não quero agilizar, eu quero que você faça a sua obrigação. Então eu não tinha um alvará. Vigilância sanitária. Foi lá, aí disse assim, ó, está tudo conforme. Mas se lá na frente tiver algum erro, e se a senhora quiser que eu me faça de cega, a gente pode se reunir e ver como resolver. Eu disse, não, se eu tiver uma coisa errada, pode multar. Você concorda que não é bonito o que eu faço, é obrigação?
Então o cidadão tem que fazer a sua parte. Ficou claro? Direitos, mas eu também tenho deveres. Tá? Da última semana que veio a vigilância sanitária, ela queria uma reunião particular comigo. Eu disse, não, pode ser pelo telefone? Ela disse, não, pelo telefone não, tem que ser pessoal. Eu digo, não, você pode conversar com a gerente. Acabou-se. Não me ligou mais, não me procurou mais. Tu acha que era alguma coisa em relação à loja? Não. Ficou claro, povo lindo? Tranquilo? Bora pro intervalo. Você acha que tem condições do governo ficar só aqui e o resto deixar para a instituição privada? Sem condições. Então a administração gerencial não é estado mínimo. É confundida com ele. Questão de prova. Porque tanto o estado mínimo como a administração gerencial foram estratégias utilizadas por países para tentar salvá-lo de crise. Então eu posso confundir. Mas a administração gerencial não é estado mínimo. A administração gerencial não reduz ao mínimo. A administração gerencial reduz ao necessário. É diferente. Aquilo que eu não sou competente, eu vou deixar que você faça. Mas se for uma atividade social, eu vou pagar para você fazer. E vou ficar de olho. Se for uma atividade econômica, eu vou deixar que você faça, mas eu vou te fiscalizar. Isso não é reduzir ao mínimo. Isso é reduzir ao necessário. Tá? Isso significa que a administração gerencial defende a ideia de estruturas horizontalizadas, diminuindo os níveis organizacionais e reduzindo a sua interferência. Mas reduzindo a sua interferência ao necessário, não ao mínimo. Ficou claro? Perguntinha? O concurso público ele foi instituído pelo DASP em 1938, certo? Em 1938, para tentar eliminar a corrupção e o nepotismo, o DASP adotou 4 estratégias em relação a recursos humanos. Instituiu o concurso público. Giovana não foi com a Constituição, não, pessoal. A Constituição tornou obrigatório. São duas coisas diferentes. Ele foi instituído em 38, então o DASP instituiu o concurso público, deu a estabilidade aos servidores públicos, porque se supõe que com a estabilidade eu vou resistir mais a pressões de chefes, tá? Porque se eu tenho estabilidade e um chefe manda eu fazer uma coisa errada, eu não faço. Eu trabalhei 8 anos no serviço público, certo? Pedi exoneração porque eu acho que dá para notar que não dá comigo, certo? E muitas vezes tem chefes que mandam você fazer errado e você não faz. Porque ele não pode te demitir. Eu não vou fazer. Por quê? Porque não. Não vou fazer. Ele não pode te demitir por causa disso. Tá certo? Então, a estabilidade é dado... instituição do treinamento e elaboração do plano de cargos e carreira. Tá claro? Povo, a minha carteira de trabalho tá em branco. Porque eu me tornei servidora aos 18. E fui trabalhar no Itamaraty. E fui trabalhar no exterior. Quando você trabalha no exterior, é facultativo a contribuição do INSS. Tu acha que eu paguei INSS? Se a lei diz que é facultativa, eu não paguei. Quando eu pedi exoneração, eu vim para cá e me tornei autônoma. Eu comecei a contribuir há uns 5 anos. Quando é que eu vou me aposentar? Aos 8, peraí. É 78, mais ou menos. 79 por aí. Tu tem noção? Yay! Não, eu tenho outras. Eu tenho que ter plano B, C, D e E. Porque pelo INSS não vai mais não. Significa que eu vou parar de contribuir. Simples assim. Simples assim, não vale a pena? Ficou claro, povo? Perguntinha? Vamos para as questões do inferno, governança, governabilidade? Eu nunca vi 2 conceitos que as organizadoras conseguem fazer tanta confusão. Pessoal, tem uma questão da FUMARC de 2012 que eu li a bicha e não consegui diferenciar. E olha que esse conceito já está enraizado na minha cabeça há anos. Mas as organizadoras conseguem complicar uma coisa que é simples. Por exemplo, um quadrinho da Mafalda, você viu essa questão do quadrinho da Mafalda falando de coligações políticas? Aquilo ali está na cara que é governabilidade, o cara de governança. Mas eu vou te explicar por quê. Mas podem ser as duas. Por que o quadrinho da Mafalda é governança? Por que você acha... Esqueça se você gosta ou não gosta da Dilma. Pelo amor de Deus, o povo só sabe levar para o lado pessoal. Esqueça. Você concorda que a Dilma não conseguiu fazer porcaria nenhuma no segundo mandato dela? Por quê? Falta de coligação política. Pela falta de coligação política, ela não conseguiu administrar. Isso é falta de governança. Capiche?
Mas eu entendo a governabilidade. Mas a gente vai ver agora que aí tu vai tirar a tua dúvida definitiva. Tá? Mas pode entrar com recurso. Só que é uma questão ambígua. Tá? Porque na definição de governabilidade fala de coligações, de apoio, para ter legitimidade para governar. Ó, ontem à noite eu encontrei 2 maneiras de você não errar mais essa questão na prova. Tá? Presta atenção, presta atenção. Na maioria dos livros diz assim: governabilidade é a capacidade de governar. Ah, Giovana, agora eu já sei. Sabe não, porque muitas questões falam que capacidade de governar também está aqui. Por isso que às vezes o aluno diz assim: ah, mas isso aqui é porque não tem capacidade de governar. Leia o todo. O todo é que vai te dizer se é governança ou governabilidade. Tá certo? Então veja só. A governabilidade tem a ver com a legitimidade. Ela está relacionada com o direito. Direito de representar os interesses da sociedade. Ela está relacionada com o reconhecimento. Então vamos lá. Digamos que o Barack Obama chegue lá e dê um discurso nos Estados Unidos e diga: pessoal, eu vou servir prato na Patrônia. Certo? Porque isso aqui acabou. Tá certo? Porque eles não vão querer fazer concurso em grande quantidade, porque eles dividem entre eles as empresas que vão oferecer serviços terceirizados. O terceirizado ganha pouco, o serviço público paga caro e o dinheiro vai todo para a bolsa do político. Então reze para não ser aprovado. Você concorda que você era mais feliz antes de saber tudo isso? Então eu ficava doida quando o pessoal dizia: nos últimos 13 anos a corrupção. Porra, isso é falta de informação, isso é falta de estudo, tá aqui. E tá nos livros. Não sou eu, não. Eu nem converso mais. Esse reconhecimento que a senhora fala na governabilidade, quando, por exemplo, aí para o presidente, né? Esse reconhecimento ele se dá pela sociedade ou por parte da classe política? Por um todo. Por um todo. Por exemplo, a Dilma, o Luiz Carlos Bresser Pereira, na época do TCE, foi justamente na época que tinha muitas manifestações. Então eu escrevi muitos e-mails para ele me dizer como é que eu vou explicar. Porque nos livros diz assim: o Brasil carece de governança, mas não carece de governabilidade. Isso nos livros. E como eu tinha que dar aula de administração pública, eu tinha que ter um posicionamento. Eu digo o quê? Que a Dilma tem ou não tem governabilidade? Aí ele, depois de vários e-mails, ele me respondeu e disse: não, a Dilma tem. Porque a maioria da população está insatisfeita com ela, mas nem todos querem o impeachment. Tá? Então, naquela época eu poderia dizer isso. Hoje em dia, não dá. Não tem como. Porque não é só a população. E, infelizmente, existe essa parte política ainda pelo clientelismo. Tá? Mas a maioria da população não reconhece mais. Ficou claro? Um presidente, pessoal, que precisa se esconder. Um presidente é um cara para ser admirado. É meu presidente, por mais que eu não tenha votado, por exemplo. Tá certo? Accountability. Pessoal, eu juro que eu era mais feliz. Você não tem noção, não. Pessoal, eu choro. Eu fico com raiva, eu grito, eu brigo. Tá? Mas eu nunca pensei em me candidatar a vereadora. Nunca, 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 porque eu disse que eu ia ser assassinada desde o início. Certo? Mas eu já estou começando a pensar. Certo? Só para fazer barraco. Eu seria uma barraqueira de primeiro. Eu ia brigar com todo mundo. Eu acho que depois de 2 meses eu ia ser assassinada. Quem? Meu marido disse que não. Você não vai não. Você vai ser assassinado. Ele disse. Accountability. Accountability não tem nada a ver com contabilidade. Accountability é um processo de responsabilização do servidor público perante a sociedade. Certo? Isso está relacionado com
prestação de contas. Isso está relacionado com transparência. Certo? Por que é que você sabe que o quilo da carne que a prefeitura tal paga para as crianças na escola é R$ 58,00 o quilo? Porque está lá no portal da transparência. Porque você sabe que o pé de alface das escolas públicas custa às vezes R$ 18,00. Porque está lá no portal da transparência. Por que que você sabe que o caldinho Maggi custa R$ 9,00 a unidade? Porque está lá no portal da transparência. O que acontece é que a maioria nem sabe que existe e não fiscaliza. Mas a gente fica sabendo das porcarias que surgem por causa dele. Antigamente não existia, então como não existia, a gente não ficava sabendo. A partir do momento que tudo tem que estar exposto, eu consigo exercer o controle social. Aí vem a questão. Qual é a ferramenta que ajuda no controle social? A Accountability. É por causa dele que eu fico sabendo, tipo, rapaz, aqui está dizendo que a construção desse chão aqui, no portal da transparência, está dizendo que foi 500 mil. Aí você, como cidadão, começa a medir. Quanto é que pode gastar de cerâmica, de mão de obra? Não, aqui não tem 500 mil, não. Olha só como você consegue controlar. Mas por causa da transparência e por causa da prestação de contas. Se não existisse isso, você nunca ia saber. Tá? Então a Accountability é uma ferramenta que ajuda no controle social. E ela foi introduzida pela administração gerencial. Por isso que eu também gosto do FHC. Professora, esse controle social é só por parte dos cidadãos ou pelas OS, aquelas outras instituições? Da sociedade como um todo. Na administração. Tá certo? Quer perguntar? Era isso. No direito administrativo, o ideal é você perguntar para o professor de direito administrativo. Para a gente, é a sociedade como um todo. Ficou claro, então? Perguntinha? Evolução da administração gerencial. É muito fácil falar da administração gerencial em 2016. Eu quero ver em 79, quando ela surgiu na Inglaterra, com a Margaret Thatcher. Em 1981, com Ronald Reagan, nos Estados Unidos. 2016 ela é diferente. Isso significa que ela evoluiu. No início se chamava de gerencialismo puro. Depois passou a se chamar de consumerismo. E depois de PSO. Coloca aí. Autonomia na definição dos recursos necessários. Você sabe que quem elabora o orçamento é a própria instituição e depois é que outra vai autorizar, mas ela mesma estabelece o seu orçamento. Concorda? Bom, se eu dou mais autonomia, o que é que ele adquire? Responsabilidade. E como é que eu cobro essa responsabilidade do indivíduo? Contrato de gestão. Contrato de gestão. No direito administrativo você aprende a parte jurídica do contrato de gestão. Aqui eu preciso que você saiba que a maneira de cobrar do gestor os resultados prometidos é o contrato de gestão. Então coloca aqui. Cobrança disso, contrato de gestão. Perguntinha? Tranquilo? Vamos continuar. Tem 3 coisinhas que a gente ainda precisa ver. Setores do aparelho do Estado, governança, governabilidade, accountability e a evolução da administração gerencial, tá? Então vamos aqui. Setores do aparelho do Estado. Quero lembrar que a reforma burocrática e reforma gerencial são reformas do Estado. E reforma do Estado é mais abrangente que a reforma do aparelho do Estado. A reforma do Estado inclui a reforma do aparelho do Estado, que é a reforma da máquina pública, da gestão, mais a parte legal, constitucional.
Por isso que foram feitas inúmeras alterações. Quando eu conheci a Lidiane, quando ela soube que eu dava aula de administração gerencial, ela disse, eu tenho uma blusa de administração gerencial. Porque fica mudando tudo quanto é lei. Fica mudando tudo. Aí eu fui conversar com ela, porque ela falava mal da administração gerencial em sala de aula. Aí eu fui conversar com ela. Aí hoje em dia já é diferente. Ela inclusive teve que assistir algumas aulas, e eu vou assistir algumas aulas dela, para que a gente não pudesse levar para o lado pessoal. Mas é porque a administração gerencial tem uma reforma legal. Ficou claro? A reforma do aparelho do Estado, mais a parte legal. Por isso que ela fez uma bagunça, digamos, de acordo com a minha amiga, no aspecto jurídico. Tá claro? Bom, continuando. São 4 setores do aparelho do Estado, tá? Nós vamos ter aqui o núcleo estratégico, as atividades exclusivas, serviços não exclusivos, e produção de bens e serviços para o mercado. Então vejamos aqui, olha só. Núcleo estratégico. Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. No direito você aprende quais são as funções típicas e atípicas de cada um e quais são as suas competências. Aqui eu só preciso que você saiba que ele vai ser responsável de uma maneira geral por elaborar as políticas públicas e cobrar o seu cumprimento. O setor das atividades exclusivas são aquelas atividades que só podem ser exercidas pelo Estado, como diplomacia, segurança pública, previdência social básica, que inclusive mudaram de nome nos últimos 2 dias. Agora se chama Isto Nunca Será Seu. O povo tem a criatividade, né, povo? Se o povo usasse essa criatividade para outra coisa. Então, ó, Previdência Social Básica, emissão de documentos. Aqui a gente ainda vai ter a emissão do papel moeda, que estão voltando para que seja feito por empresas estrangeiras. Nos últimos 3 dias, tu tem noção como esse povo está fazendo porcaria? Uma coisa que é uma atividade exclusiva do Estado. Tem noção? Bom, serviços não exclusivos são aqueles que não são oferecidos, não precisa ser oferecido diretamente pelo Estado. Até pode, mas não precisa, tá? São atividades sociais de direitos humanos, como saúde. Pessoal, eu vou dar um discurso na praça tal. Eu gostaria que vocês comparecessem. Você acha que a praça vai lotar? Você acha que a população americana se identifica e reconhece e admira quando ele passa, senhor presidente? Acontece isso? Sim. Certo. Você acha que o Temer, se disser a mesma coisa, pessoal, estarei na praça, e você vai para a praça para dizer, senhor presidente, você vai para a praça com uma caixa de ovos. Então, governabilidade Temer não tem. Não existe o reconhecimento, o direito, a legitimidade vista por parte da população que ele vai representar os interesses. Reconhecimento. Porque a aceitação é meio assim,
Eu posso ter votado e não aceitar, mas eu reconheço que ele é meu presidente. Tá certo? Então, governabilidade é... Você tem filhos? Quando você fala alto, teu filho te respeita? Pronto, tem governabilidade. Mas você concorda que tem vezes que tem família que não... Tem pai que não tem governabilidade? E tem momentos que a gente não tem governabilidade. Certo? Então, governabilidade é isso. É o reconhecimento de mandar. Ah, eu vou obedecer porque ele tem o direito de mandar em mim. Tá claro? Governança. Capacidade de governar, mas em relação a administrar. E o que é administrar? Não é planejar, organizar, dirigir e controlar os recursos. Se eu planejo, organizo, dirijo e controlo os recursos, eu vou conseguir eficiência. Eu vou conseguir efetividade. Eu vou conseguir eficácia. Temer escreveu uma carta dizendo que estava sendo difícil para ele governar. Estava sendo difícil para ele administrar. E eu vou te dizer por quê. Questão de prova. É impossível ter governança sem governabilidade. Acabei de explicar. E já foi questão de prova. É impossível. Você não vai conseguir administrar a sua casa, pedir para alguém desligar a luz, se o filho diz, o doido, vou desligar, não, faça o que eu quiser. Acabou-se. Então, é impossível, coloque aí, é impossível ter governança sem governabilidade. A Dilma, no segundo mandato, não conseguiu fazer nada, porque ela não tinha mais governabilidade perante aqueles políticos. Tá claro? Então é impossível ter governança sem governabilidade. É possível ter governabilidade sem governança? É. Lula teve. Lula tinha governabilidade, mas não tinha governança. Fernando Henrique Cardoso teve governabilidade, mas não teve governança. Quando é que o Brasil teve governança? Nunca. Tá claro? Então, é possível ter governabilidade sem governança. Os dois conseguiram fazer isso pagando. Um pelo petrolão e o outro pelo mensalão. Como o Dilma não pagou, se lascou. Isso sempre existiu. Na década de 70 e 80, isso é chamado de administração paralela. Certo? Clientelismo. Ficou claro? É impossível. É impossível, é porque assim, imagina se na minha casa ninguém reconhece o direito que eu tenho de ser a dona da casa. Aí eu tenho a babá, tem a moça que trabalha, eu digo, desliga a luz. Tá doido? Não faça tal coisa. Tá doida? Não vai me respeitar. Se não me respeitar, eu não vou conseguir reduzir recursos, eu não vou conseguir ser eficiente, eu não vou conseguir ser eficaz. O clientelismo é uma prática onde eu exerço a minha função mediante vinculado à proteção política e dinheiro, benefícios. Você lembra, toma lá da cá. Você lembra da votação do impeachment? Que no dia seguinte, muitos dos que votaram a favor do impeachment estavam sendo investigados? É muita hipocrisia. Então você concorda que eles... E teve aquela do dia que disse, eu sou contra a corrupção, aquela que fez assim com a bandeira, né? Aquilo dali vai para os livros de história. Então, no dia seguinte ela foi presa. Você concorda que ali teve alguma compra de alguma coisa? Eu vou te apoiar no projeto que você quer, mas em relação a isso você vai reduzir as investigações para o meu lado. Ainda bem que não aconteceu. Mas infelizmente acontece com algumas pessoas. Isso é clientelismo. Fisiologismo é o que os partidos fazem. Vamos repartir o bolo. Você fica com isso, eu fico com aquilo outro, você fica com isso, eu fico com aquilo outro. Existem 5 empresas em Fortaleza que oferecem os serviços de terceirização para as instituições públicas. E as 5 empresas são donos os políticos são os donos.
Eles dividem entre eles quais são as instituições que cada um vai oferecer. E olha a votação não. Olha a votação não de quererem que as atividades fins sejam terceirizadas. Se as atividades fins forem terceirizadas, você volta para a instituição privada e educação, pesquisa, cultura, não precisam ser exercidos diretamente pelo Estado. Podem, mas não precisam. Mas como são atividades sociais de direitos humanos, o governo precisa subsidiar, bancar e precisa fiscalizar. Quem é que iria bancar uma pesquisa contra a AIDS, contra Alzheimer? Quem é? Eu, você? Não. Existem doenças raras que existem pouquíssimas pesquisas, né? Por quê? Simples. Quem é que vai bancar? Se é uma doença rara, não vale a pena fazer um remédio. Porque eu, como empresa privada, vou investir milhões para vender 3, 4 em uma cidade? Não, não dá. Não dá, não é lucrativo, não dá para investir. Qual é o retorno? Então é óbvio que a instituição privada não vai investir. Aí quem é que vai ter que investir? O governo. Ficou claro como é que funciona? Então, essas atividades, elas podem passar por um processo que o governo deixa que outros executem, mas ele vai subsidiar e fiscalizar. Alguém lembra do nome? Publicização. Estas atividades passam pelo processo de publicização, que não tem nada a ver com publicidade. Anote aí o que é a publicização. Anote aí. É o processo... Publicização. É o processo de descentralização dos serviços públicos que não precisam ser oferecidos diretamente pelo Estado. Mas sim subsidiados e fiscalizados por ele. É o processo de descentralização dos serviços públicos que não precisam ser oferecidos diretamente pelo Estado, mas sim subsidiados e fiscalizados por ele. Giovana, a privatização passa a execução na titularidade, passa tudo para Mas é aqui. Eu não vou privatizar uma atividade social. Eu privatizo uma atividade econômica. Tá? Ficou claro até aí? Bom. E a produção de bens e serviços para o mercado? Mesmo com o microfone eu grito, né, povo? Eu, hein? Por isso que eu tô rouca. Mas sim, subsidiar e fiscalizar. E a produção de bens e serviços para o mercado? São atividades econômicas. De direitos básicos. Cuidado que é muito comum misturarem, tá? De direitos básicos. Como energia, transporte, que o governo não precisaria subsidiar, a não ser que você seja amigo de um governador e ele banca para você a frota, tá certo? Transporte, telefonia. O governo não precisa subsidiar porque é uma atividade econômica. Mas é uma atividade de direito básico, então o governo vai precisar o quê? Fiscalizar. Estas atividades aqui passam pelo processo de privatização. Ficou claro? Eu preciso que vocês saibam quais são as principais formas de administração pública existentes em cada uma. No núcleo estratégico, eu vou ter um misto de burocracia e gerencial. Porque a burocracia não tem um caráter racional legal. E eu queria que vocês colocassem aí que a burocracia tem efetividade nas decisões. Quando cai em prova, o povo marca falso. Vou explicar. Coloca aí, efetividade nas decisões. Você concorda que a nossa Constituição é linda? Olha como o Brasil é bonito na hora de tomar uma decisão. Ah, vamos oferecer esses direitos, estas garantias fundamentais. Qual é a defesa do consumidor? Apesar que não seja de fácil leitura,
mas quem já estudou sabe que ele ajuda muito o consumidor, certo? Lei de responsabilidade fiscal. Então você vai ter leis, tudo bem. Quem é da área vai dizer, mas que existe erro aqui, existe erro acolá, é claro, certo? Mas o que a gente está querendo dizer é que nas decisões a burocracia ela é boa, ela é ruim na execução, tá? Como ela tem esse caráter racional, o legal é tomar as decisões racionalmente, de acordo com as leis, regras. Então ela tem efetividade nas decisões. Então eu preciso no núcleo estratégico, como ele vai elaborar essas políticas públicas e cobrar o cumprimento, eu preciso que ele tenha principalmente a burocracia. Mas eu preciso que também na hora de elaborar e cobrar, ele tenha a flexibilidade da administração gerencial. Então eu vou precisar da administração gerencial. Mas eu preciso principalmente da burocracia. O resto é moleza gerencial. Se você errar essa questão, não tem como. Só o núcleo estratégico precisa de um misto, o resto precisa de gerencial. Tá claro até aí? Tem questões que dizem assim, a administração gerencial pode ser chamada de Estado mínimo, pode não. Tem gente que defende o Estado mínimo no Brasil. Ele não sabe nem o que é Estado mínimo. Estado mínimo seria o Brasil ficar só aqui, o governo ficar só aqui,